Impressiona mesmo, o assunto não sai de moda, né? Agora, falando em Vitor Pereira, vamos pro Rio de Janeiro para saber mais sobre o Fla-Flu. Mais um desafio pro Vitor, que não tá muito bem aí nos clássicos, na disputa por títulos. E Thiago, chamou muito a atenção e vem chamando essa pressão, muito maior até no treinador do que nos jogadores e na diretoria do Flamengo. O Flamengo lidera o campeonato, mas o Fluminense tá coladinho aí, tá jogando bem. É um perigo, tem tudo para ser um jogo daqueles. Mais informações com você. Boa tarde, Renata. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Pois é, já estamos aqui no Maracanã. Não é exatamente uma decisão, mas ganhou esses status, né? Porque o Flamengo é o líder com 23 pontos, o Fluminense vem logo atrás com 22 e o Fluminense não assumiu a liderança da Taça Guanabara em nenhum momento. Já teve algumas oportunidades esse ano e não aconteceu. E agora, na última rodada, se vencer o Flamengo hoje aqui no Maracanã, assume a liderança e é campeão da Taça Guanabara. Do lado rubro-negro, só precisa um empate. O empate garante o título, garante a primeira posição e também dá mais tranquilidade para o Vitor Pereira. É verdade, a pressão tá grande para cima dele, o torcedor tá desconfiado. Durante todas as coletivas por aqui também é perguntado sobre o Vitor Pereira. Quando a gente conversa com o jogador, a pergunta é sempre a mesma. A Tatiana Tavares estava no clássico contra o Vasco da Gama no último final de semana, logo após a derrota, quando o Gabigol vem à beira do gramado conversar com a imprensa, ela pergunta para o Gabigol também sobre essa pressão sobre os jogadores, sobre a questão do Vitor Pereira, e ele novamente diz que é uma pergunta repetida, que não quer falar mais sobre isso, que o trabalho do Vitor está sendo mantido, etc. Mas o que a gente sabe é que há uma pressão, pelo menos, por parte do torcedor, né? O torcedor não está satisfeito, o campeonato não começa do jeito que ele espera, o ano não começa do jeito que o torcedor espera, e aí o Vitor, é claro, está devendo uma boa atuação do Flamengo. Quem sabe logo mais hoje, aqui no Maracanã, isso não venha acontecer. Uma outra questão para o Vitor Pereira, que pode vir a acontecer, é a saída do Marinho. O Flamengo recebeu uma proposta do Bahia para a transferência do jogador. O Bahia está disposto a pagar cerca de 8 milhões de reais para contar com o Marinho, lembrando que o Flamengo contratou o Marinho no início de 2022 por cerca de 7 milhões, então haveria aí um lucro de 1 milhão de reais. No futebol de hoje não é um lucro tão vantajoso assim, mas o Marinho não vem recebendo oportunidades no Flamengo, essa temporada inclusive menos do que em 2022, o Marinho esperava ter mais entrada, talvez até conseguir uma titularidade nessa equipe, ele que chegou para recompor a saída do Michael, não foi como ele esperava, então o Marinho considera sim deixar o Flamengo, então o Bahia deve ser esse possível novo clube. As partes agora negociam, quem sabe nos próximos dias, o fim dessa novela. Do outro lado, o Fluminense vem tranquilo para o clássico. O Fluminense vem de 4 vitórias seguidas, o Fernando Diniz vem num bom trabalho, é chamado de dinizismo por aqui, tem um retrospecto bom contra o próprio Flamengo. Nos últimos 4 anos, foram 6 jogos do Fernando Diniz contra o Flamengo, ele é um dos treinadores que melhor consegue neutralizar esse Flamengo multicampeão, tem 4 vitórias e apenas 2 derrotas. Estamos ansiosos para o clássico de logo mais de 45 mil ingressos vendidos de forma antecipada. Renata. Dedê, vou começar com você. Começa. Aí um panorama, o que passa na sua cabeça para essa partida hoje, o que podem fazer Diniz e Vitor Pereira, porque vale Taça Guanabara. Bom, o Diniz eu acho que não vai mudar o estilo de jogo do Fluminense nessa última temporada, o que foi essa última temporada. O começo está sendo da mesma forma, um time muito equilibrado que gosta de ter bola, e aí tem um porém aí. O Fluminense vive um momento individual e coletivo muito melhor do que o do Flamengo. Individualmente, se a gente analisar, o Flamengo é melhor. Time, né? Qualidade técnica, só que o momento não está funcionando para o Flamengo. O coletivo do Flamengo não está funcionando. A bola não está entrando. Os caras estão criando, a bola não está entrando. Então, eu acho que o Fluminense vai usar essa questão psicológica no jogo. Essa pressão que vai existir para o Flamengo. Quando o André, um dos principais jogadores do Fluminense, ele vem a público e ele fala, até com uma certa personalidade, que ele vê o Fluminense como favorito para esse confronto, ele não está de todo errado, não. Pelo momento que as duas equipes vêm vivendo. Capela, como é que você projeta também esse jogo logo mais? Eu acho que pela primeira vez de 3 anos para cá, eu espero que o Flamengo ele possa competir. Competir, no caso, fisicamente Você falando. viu a pesquisa? 3 Cadê a anos pesquisa? pra cá, Conquista a Taça Guanabara. Hoje o Fluminense. 3 anos para cá? De 3 anos para cá, quando eu falo competir, é guerrear. O Flamengo ele compete de uma maneira técnica, soberana ao seu adversário. Tecnicamente falando, do meu ponto de vista, agora os jogadores eles vão ter que correr e se matar. Porque todo mundo antes queria jogar contra o Flamengo porque queria ganhar do Flamengo. Todo mundo dava vida contra o Flamengo. O que a gente viu o Vasco fazer, o Vasco amassou a bola. Tecnicamente falando, tá evoluindo. Mas o Vasco foi para uma guerra, para jogar o jogo da vida. É como se os jogadores do Vasco estivessem fazendo uma peneira no Maracanã, jogando contra o Flamengo. E acho que o Flamengo, ou de duas uma, ou ele abraça esse espírito
que o Vasco demonstrou no último final de semana, ou se achar que com a bolinha, com a qualidade que esses jogadores ainda têm, mas que não estão colocando no campo de jogo, vão tomar um outro amasso contra o Fluminense. E aí, se perder contra o Flu, eu não sei o que a diretoria do Flamengo, péssima, e eu já venho falando aqui faz tempo, vai esperar para poder tomar uma DP. Seguimos no YouTube esse papo de Fla-Flu. Que jogo é esse? Ai, ai, ai.